acontecendo em relação aos Estados Unidos. Mas entrando já na briga entre Brasil e Estados Unidos, a nossa manchete principal fala sobre a taxação do aço. Que o governo está encarando isso que a gente está chamando aqui de tarifaço, né, que é a tarifa de 25% para todas as importações de aço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tarifar em 25%. O governo brasileiro está encarando isso como uma blefe de Trump, né? E justamente para abrir espaço para negociação. Reportagem essa da Letícia Casado, nossa colunista também aqui no UOL, e ela traz aqui os bastidores e a apuração do que está acontecendo dentro do governo federal. O governo federal considera que o decreto de Trump para sobretaxar a importação de aço e alumínio a partir de março faz parte de um blefe para forçar melhores condições comerciais para esse ou para aquele setor, né? O presidente dos Estados Unidos já anunciou a taxação, mas o presidente brasileiro não anunciou nada até agora. E a iniciativa está sendo encarada pela equipe de Lula como uma abertura de uma mesa de negociação para algo que seja de interesse dos Estados Unidos. O que foi ouvido lá de um integrante do governo é que, por todos os lados, é um ganha-ganha para os Estados Unidos. É um America First, como eles gostam de falar. E outra fonte do governo brasileiro destaca que o americano voltou atrás em outras decisões desde a sua posse e ele também pode voltar atrás em relação a isso. A posição oficial do governo foi a de não estimular o tema e evitar uma guerra comercial, a não entrar nessa briga diretamente. Então, vai ficar andando no paralelo, como a gente está vendo por aí. É o melhor caminho, Thales? Olha, o Trump quer negociar, é fato. Mas o governo não pode encarar a atitude do Trump como um blefe. O blefe ocorre num jogo de pôquer quando um dos jogadores esconde suas cartas e finge que tem um tremendo jogo. O Trump não escondeu as cartas dele, mostrou as cartas e ele tem nas mãos cartas muito fortes. Esse é o fato. Não é um blefe, é um jogo de cartas abertas. A gente sabe que o Trump tem cartas fortes e ele está dizendo o seguinte: eu quero negociar. E eu tenho cartas fortes, e começou a ameaçar. É com isso que a diplomacia brasileira está lidando. Por isso que a diplomacia brasileira está agindo de maneira cuidadosa, porque sabe que não dá para tratar, ao contrário do que dizem algumas figuras do governo, do PT, etc., que é o blefe do Trump. Não, a diplomacia sabe que isso não é blefe. É um jogador com cartas fortes na mão propondo uma negociação. E a gente vai ter que lidar com isso, primeiro esperando o seguinte: vem cá, essa mesa tem outros jogadores. Tem gente também que está com cartas na mão, algumas cartas fortes. A China, por exemplo, tem cartas fortes na mão. Esses outros jogadores vão se portar como? Como é que vai ser? Vão bater de frente também com o Trump? Será que a gente, se juntando a esses, será que a gente deve esperar para ver se o Trump, para poder resistir ao mundo inteiro, a todos que ele está querendo encarar, vai amenizar para o nosso lado? É isso que é um jogo com vários jogadores, alguns blefando, não o Trump, não a China. Esses dois não estão blefando, estão jogando a sério. E a China está nesse jogo cometendo algumas faltas que o Trump até tem razão em colocar. A China, por exemplo, ela está com problema, ela fez uma superprodução de aço para a construção civil lá. Não, a construção civil já se construiu tudo que poderia, mas ainda vai construir mais, mas não está mais usando a quantidade de aço que tinha e está botando no resto do mundo. E aí muitos países estão fazendo uma triangulação que o Trump reclama. A China vende para um país em dumping mais barato
e esse país revende o aço aqui para os Estados Unidos, também sem tarifas, e aí a gente tem que aumentar a tarifa porque é o aço chinês. Então tem uma discussão aí, até o Brasil está envolvido nisso, chamam de transbordo, até o Brasil está envolvido nisso. Então é um jogo de cartas abertas em que o Brasil está no meio de dois gigantes, China e Estados Unidos, e tem que lidar com esses dois gigantes e com os outros que estão aí, União Europeia, etc. e tal. Josias, vamos lá. Tá chegando por aqui Jamil Chad, nosso parceiro, o nosso parceiro que fala tudo sobre Trump. Ele vem diretamente dos Estados Unidos e tá ali acompanhando essa agenda do presidente Donald Trump e sobre o resultado do que está acontecendo no mundo. Olá, Jamil. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Bom dia a todos. Estamos aqui repercutindo a nossa manchete principal, o Jamil, que é essa decisão do governo brasileiro em, pelo menos por enquanto, ficar caladinho aí e esperar uma negociação, né? Tá encarando como um blefe de Trump. É um blefe ou não? É a melhor decisão para o governo? É realmente não ir para a briga neste momento? Olha, Fabiola, é basicamente impossível a gente confirmar ou negar que essa atitude de Trump tenha apenas como objetivo a negociação. Ele pode ter a negociação como objetivo, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que também ele quer algo, eu diria de uma forma muito clara, do setor siderúrgico, sim. E eu acho que o Thales foi muito correto em colocar justamente que o ponto central é a China. O ponto central não é a China apenas no aço, é em toda a política externa americana. O carro-chefe de todas as decisões de Donald Trump em relação à política externa é a China. O que é, vamos dizer assim, o argumento da China dentro da política externa americana? É o fato de que no século XXI existe uma percepção de que a China está numa ascensão inevitável e que os americanos estão numa decadência inevitável. O que o governo Trump quer mudar é justamente essa lógica, que você tenha uma outra percepção, vamos dizer assim, dessa disputa entre hegemonias, basicamente entre Estados Unidos e China. Para isso, um dos elementos é frear a China de todos os modos, em todos os setores. Então, é no Canal do Panamá, é no aço e é em tantos outros setores que justamente nós vamos descobrindo pouco a pouco. A influência chinesa na América Latina, ela nos últimos 20 anos, ela explodiu, só para a gente colocar também numa perspectiva, o Xi Jinping fez 11 viagens à América Latina durante o seu mandato, já faz viagens inclusive a países muito pequenos, que claro, ele sabe, tem um poder muito grande de influenciar o destino daquele país, e claro, o governo americano hoje sabe que essa é uma grande ameaça. A China, como disse o Marco Rubio, o chanceler do Donald Trump, a China é o maior adversário que os Estados Unidos já teve em sua história, é maior do que a própria União Soviética, isso foi dito pelo Marco Rubio durante a sua sabatina no Senado. Então, todas essas decisões, tudo isso que é colocado, tem sim, tem a China como um dos focos. Não é o único, mas claro, é o grande foco. Vamos lá, Josias, você não comentou aqui sobre essa decisão do governo Lula, né, em ficar calado por enquanto, não ir para a guerra, não entrar em guerra com os Estados Unidos por causa da tarifa do aço. Acho que ontem a gente repercutiu bastante, mas essa apuração da Letícia Casado hoje com falas aí de integrantes do governo e deixa bem claro, né, que é melhor esperar. Mas estão achando que pode ser até um blefe aí de Trump. O que você acha? A essa altura é preciso aguardar para ver o que o Trump deseja, né? E daí a necessidade de negociar para descobrir até que ponto a tarifa deve ser levada a sério, até que ponto se trata de um pretexto para negociar. E no trato com essa hostilidade tarifária do Trump, o governo trocou aquela reciprocidade do olho por olho, que foi defendida pelo Lula num primeiro momento, pelo pragmatismo cauteloso da negociação diplomática. E isso é muito bom. Essa troca
é muito benfazeja. Quer dizer, o Planalto se deu conta de que nos negócios de Estado, como na vida, aliás, as melhores guerras são as evitadas. Se puder evitar, por que não? Então, ao buscar a negociação, o governo brasileiro como que informa, sinaliza para a Casa Branca, a economia dos Estados Unidos, o Brasil não cogita fazer a mesma coisa. Então, esse surto tarifário do Trump vai encostar mais inflação no bolso do consumidor americano. E ao Brasil cabe adotar um caminho inverso. Quer dizer, num cenário ideal, arranca-se algum recuo do Trump. Na pior das hipóteses, o Brasil adota uma estratégia bem refletida de redução de danos. A minha impressão é de que o ministro da Fazenda, Fabíola, Fernando Haddad, ele deu mais ou menos os contornos do que compõe essa estratégia do Brasil. Ele falou, olha, essa medida do Trump não foi contra o Brasil. E, de fato, não foi. Ele, em relação ao aço e ao alumínio, ele adotou ali uma tarifa de 25% de todo o aço e todo o alumínio importado dos Estados Unidos, não apenas do Brasil, importado pelos Estados Unidos e de outros países, né? E aí o Haddad fala, estamos acompanhando isso, no primeiro momento nos cabe saber ali, conhecer as minúcias da decisão, até porque a decisão vai passar a valer a partir de março, né? E vamos entender as implicações. E aí o Haddad falou, como não se trata de uma decisão apenas contra o Brasil, é uma coisa mais genérica contra o mundo todo ali, vamos observar quais são as reações do México, da China, do Canadá. O Canadá é o primeiro exportador de aço para os Estados Unidos, o México é o terceiro, o Brasil está ali no meio, entre o Canadá e o México, né? E a China é um campeão na produção de aço, usa mais para consumo interno, mas há uma acusação, uma insinuação na própria decisão dos Estados Unidos, da Casa Branca ali, uma insinuação de que o Brasil está sendo utilizado pela China, fazendo uma triangulação, mandando aço, a China mandaria aço para o Brasil e o Brasil exportaria esse aço para os Estados Unidos. Então é um jogo intrincado. O governo brasileiro, como disse, compreendeu que as melhores guerras são as evitadas e está tentando evitar. Se vai conseguir ou não, se é um blefe ou não da Casa Branca, já aconteceu. Em 2018, o Trump fez isso no seu primeiro mandato e recuou, né? Depois impôs, foi da tarifa para fixação de cotas, depois foi pressionado pela indústria dos Estados Unidos, que sentiu falta de matéria-prima, faltou aço nos Estados Unidos, aí eles eliminaram até as cotas e, de novo, o Brasil passou a exportar, lá em 2018, para os Estados Unidos, sem cota, sem tarifa, porque o mercado demandou, o mercado ordenou à Casa Branca, por assim dizer, que liberasse a importação, né? Então, o governo brasileiro faz muito bem, Fabíola, a estratégia é correta, o ministro da Fazenda ele, deu ali os contornos dessa decisão do governo brasileiro, e logo, logo nós vamos saber se é blefe ou não. Tem muitas coisas para que a gente possa... Pode falar, Jamil, vai lá. Posso fazer uma comparação muito rápida. Ontem, Donald Trump recebeu o rei da Jordânia, o Abdullah II, e foi muito interessante o que aconteceu no Salão Oval. Claro, ali era a questão palestina, ali era a questão da retirada dos palestinos de Gaza, e o Donald Trump dizendo que ele queria uma parcela de terra na Jordânia para colocar os palestinos. O rei da Jordânia ficou em absoluto silêncio ao lado dele. Ele não disse nem não, nem sim em público, né? Ele desmontou, basicamente, o pedido de Donald Trump ao, de uma certa forma, dizer, não, em público eu não brigo. E aí ele esperou justamente a reunião bilateral entre os dois a portas fechadas para anunciar a Donald Trump que ele não aceitaria a transferência de palestinos. Ou seja, ele não transformou o que era, obviamente, uma diferença profunda de posições em uma guerra declarada numa coletiva de imprensa ao mundo inteiro. Ele foi e negociou. Ali